Filhos abandonados buscam herança do pai humilhado após aposentadoria e fortuna perdida. Paracatu, Minas Gerais. Uma cidade pequena onde o tempo parece andar devagar, mas onde a vida do senhor Olívio pegou fogo numa manhã que ninguém podia prever. Aos 69 anos, esse homem simples, de mãos calejadas e sorriso tímido, acumulava mais histórias do que dinheiro no bolso. Borracheiro por décadas, ele batalhou pesado. Acordava antes do sol para garantir que os pneus de toda a vizinhança estivessem em ordem. Seu maior orgulho, os 3 filhos, seu mundo, sua força, que criou com suor, noites em claro e uma dose enorme de amor. E foi justamente esse amor que custou caro demais. Para a festa do casamento do caçula, Marcelo, Olívio fez um sacrifício doído. Investiu absolutamente tudo o que tinha. A aposentadoria guardada, as economias suadas, o último centavo. Uma festa pomposa, de tirar o fôlego, extravagante como a menina dos olhos da alta sociedade ítalo-mineira da região. Flores, luxo. Aquele silêncio cortante, mais pesado que uma pedrada, deixou todos estupefatos. Olívio congelou, o peito apertado como se fosse socado. A garganta travou num nó que o impedia de falar. As mãos tremiam, os olhos marejados. Era a humilhação em sua forma mais crua. Um coração partido na frente de toda a família, dos amigos, daquela multidão que testemunhou seu maior sonho desmoronar. Sussurros começaram a correr, olhares trocados, cheios de vergonha e surpresa. Dias depois, carregando o peso da vergonha, Olívio decidiu enfrentar o genro. Para sua surpresa, o homem foi sincero, simples no respeito, uma conversa curta, franca. Mas o verdadeiro golpe vinha de Marcelo, seu próprio filho, o ingrato que não enxergava o amor, o sangue derramado em cada momento. Era uma ferida aberta, uma traição que doía fundo. Sentindo-se invisível, Olívio se afastou, não das pessoas, mas do sentimento que o consumia. Trancado em seu quarto, numa mistura azeda de tristeza e raiva, ele começou a escrever. Mas o enredo não parou ali. Em meio às páginas rabiscadas, uma carta apareceu. Marcelo, numa tentativa trêmula de resgatar o que restava, colocou à prova aquele silêncio. Uma carta carregada de dúvidas, medos e uma vontade tímida de recomeço. Agora, Olívio segura essa carta. As mãos ainda tremem. Será ela o remédio para a solidão? Ou apenas mais uma faca cavada num coração já tão machucado? A resposta está ali, naquela folha escrita à mão. Mas a dor não deixa o raciocínio ser claro. O futuro, este sim, é um grande mistério. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta no C. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Olívio abriu a carta num tremor quase imperceptível. As linhas amareladas tremulavam na sua mão, a tinta borrada pelas lágrimas que ele não conseguia conter. Queria acreditar naquela tentativa tímida de aproximação, aquela voz que finalmente buscava o caminho de volta. Mas o coração? O coração não se curava fácil, batia pesado. Como se um exército marchasse dentro do peito. Ele se sentou à beira da cama, um olhar perdido naquela folha que agia como um teste. As palavras de Marcelo tinham medo, dúvidas. Um pedido de desculpas misturado com desculpas. Ainda sentia a mágoa atravessada na garganta, a vergonha da festa, o silêncio que o consumiu inteira. Foi quando o telefone tocou. No susto, o aparelho pareceu gritar no silêncio daquele quarto. Olívio atendeu com a voz rouca, sem fôlego. Alô? No outro lado da linha, uma voz séria, firme, quase sussurrada. Senhor Olívio? Aqui é do cartório da cidade.
O coração suspirou fundo, já carregado demais, e ele quase desistiu de escutar. Recebemos uma ligação anônima suspeitando de irregularidades na aposentadoria do senhor. Precisamos conversar com urgência. Há documentos que precisam ser atualizados e uma auditoria está para ser iniciada. O nó na garganta apertou. Como assim? Irregularidades? Ele, que viveu limpinho, honesto, rapou o tacho para juntar aquela aposentadoria. Sua segurança. Antes que pudesse perguntar mais, a ligação caiu. O silêncio voltou forte, como um soco no estômago. A porta do quarto se escancarou de repente. Era Marta, a vizinha, olhando preocupada. Olívio, desculpa a intromissão, mas tem gente na rua do seu lado. Sua casa da esquina, a que você deu pro Marcelo, eles estão despejando tudo. Como assim? Ele engoliu seco, o rosto queimando. Marta explicou, gaguejando. O genro, Marcelo, havia colocado um aviso de execução de dívida na casa que era de Olívio. Estava sendo despejado. A aposentadoria, as economias, tudo desaparecendo num emaranhado de documentos ilegais. Empréstimos falsos contra seu nome. Olívio sentiu tudo desabar. O chão sumiu debaixo dos pés. As noites de trabalho, os sacrifícios, transformados em mentira. E o pior, a traição maior, a dos próprios filhos. Agora mais cruel do que nunca. Marcelo, que nem no casamento lhe dirigiu uma palavra, era protagonista da ruína. Ele agarrou a carta. O papel parecia queimar junto com o peito. Um silêncio triste dominou o quarto. Lá fora, no mundo, o barulho abafado de caminhões carregando móveis, cortinas, lembranças. A casa que um dia foi lar estava sendo vendida, desmontada, levada embora. Mas a reviravolta ainda não terminara. No fundo da gaveta, onde guardava o pouco dinheiro, Olívio encontrou o envelope antigo. Estava amarelado, decorado com letras impressas com uma caligrafia que ele não reconhecia de imediato. Ao abrir, encontrou documentos que abalariam todo o seu passado. Testamento, não feito por ele, e uma assinatura forjada, que entregava toda a herança para uma pessoa que ele nunca tinha visto, nem ouvido falar. O nome? Um certo Antônio. Um homem misterioso, capaz de destruir a frágil linha que ainda unia aquela família. Olívio sentiu o pulmão apertar, a parede do quarto indo e vindo. Sua vida, seu mundo, seu coração tocaram o fundo do abismo numa mistura de medo, desespero e incredulidade. Quem era esse tal Antônio? Como poderia estar roubando o que era dele, a história e o futuro, de maneira tão traiçoeira? A resposta ele sabia, estava ali fora, úmida, fria, tatuada nas mudanças que aconteciam em sua rua, em sua vida. E no silêncio pesado daquele quarto, ele fez uma promessa. Não iria se deixar destruir. Quer que tudo venha à tona, doa a quem doer. Mas afinal, até onde aqueles segredos podiam chegar? Qual era o custo real daquela guerra? E que tipo de fera espreitava nas sombras, pronta para soltar o veneno mais mortal? Olívio devolveu o envelope à gaveta, as mãos tremendo, quase sem controle. A carta de Marcelo ainda estava aberta na cama, esperando uma resposta que talvez nem existisse mais. O futuro, enfim, se apresentou como um campo minado, e ele estava no centro, sem ninguém a quem realmente poder confiar. O que virá depois? Só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa, nada mais será igual. Olívio fechou a gaveta devagar, as mãos tremendo feito folhas no vento frio. A carta de Marcelo ainda aberta na cama, parecia que gritava por uma resposta. Uma que ele não sabia se conseguiria dar. O quarto ficou pesado demais, quase sufocante. Do lado de fora, o barulho parou. Até a vida parecia ter tomado fôlego, esperando o próximo golpe. Quando o telefone tocou de novo, o som rasgou o silêncio, cortou a espiral escura onde ele estava afundado. Senhor Olívio? Olha, eu sou a Cláudia, do cartório. Aquelas suspeitas sobre sua aposentadoria, parece que você precisa vir aqui com urgência.
Tem mais coisa. Informações novas que chegaram pra gente. São sérias. O peito dele apertou ainda mais. Levantou devagar. Cada passo era pedra no caminho. Antes de sair, pegou a carta e o envelope de volta, colocados no bolso com cuidado quase obsessivo. Não sabia quando revia aquilo de novo. Chegando no cartório, a sala fria, com aquelas cadeiras de plástico duro, parecia o pior lugar do mundo para quem viveu uma vida inteira no suor da testa. Cláudia o chamou para um canto. Tirou do computador uma pasta grossa. Você sabia que esse homem, Antônio, o tal do testamento, na verdade, não é estranho para você? Olívio parou. A palavra estranho caiu como uma bomba. Negou com a cabeça, a garganta seca demais para perguntar. Cláudia mexeu os olhos para baixo, as mãos pálidas segurando uns documentos. Ele é seu irmão, Sr. Olívio. Antônio é seu irmão mais velho, por muito tempo desaparecido da família. O túnel fechou. Como assim? Irmão? Ele? Nunca ouviu falar. Nunca viu figura. Toda a vida na cabeça. 3 filhos, mulher morta, esforço. E agora isso. Antes que pudesse processar, a porta do cartório abriu pesado. Um homem alto, cheiro forte de cigarro barato, entrou na sala. Olhou para Olívio com uma cara que misturava desprezo e um brilho assustador nos olhos. Era Antônio. Então finalmente apareço, né? A voz seca, cortante como faca velha. O rosto de Olívio congelou. O que você faz aqui? Quem é você? Antônio sorriu, um sorriso que não chegava nos olhos. Sou seu irmão. O único que pôde te salvar e que você ignorou. Eu não queria que ninguém soubesse, mas parece que chegou a hora. Esse testamento foi feito para proteger tudo que é seu, mas não por você, por mim. Porque você estava, mas não por você, por mim. Morto para essa família há muito tempo. O coração de Olívio bateu com força, doendo, quase parando. Morto? Como assim? Antônio se aproximou, tirou do bolso um maço de fotos. Mostrou para Olívio. Essas aqui são provas. Provas que o Marcelo, seu filho, e a Marta, sua vizinha que tanto te ajuda, não são quem você pensa. Eles conspiraram contra você. Desde quando você investiu tudo na festa, eu descobri que eles estavam planejando te derrubar. Enquanto roubavam tudo, Olívio não sabia se ria, chorava, gritava. As fotos mostravam encontros, conversas, Marcelo assinando papéis atrás das costas dele, Marta entregue a gente que fazia propostas estranhas. Tudo conspirado. E a carta? Aquele pedido de desculpas, uma farsa, para me distrair. Olívio sentiu o chão abrir sob seus pés. O vazio. Por que eles fariam isso? Disse, a voz quase não saindo. Antônio respirou fundo. Porque querem a fortuna da família, que nem sabem que é sua. E porque você nem é realmente pai deles. Olívio apertou o peito. O mundo rodava. O quê? Não pai. Como assim não pai? Ele engoliu em seco, olhos arregalados. Isso também está nas fotos, disse Antônio, puxando um envelope velho da pasta. Sua mulher teve um caso, anos atrás. Marcela é filho do outro, e ele sabia disso. Por isso a humilhação no casamento. Ele queria que você descobrisse antes que te destruísse. O silêncio explodiu na sala. Olívio caiu na cadeira, o corpo pesado demais para aguentar. As peças que ele achava que conhecia sobre a família e a vida inteira estavam todas desmoronando. Não era mais pai. Não tinha herança. Aquele homem que ele chamava de filho era o estranho. E agora, Antônio, o irmão sumido, o surpreendente invasor, estava ali, não só para jogar essa bomba, mas para dizer que ele era a única esperança. O telefone tocou de novo, a campainha fria da intriga. Olívio mal podia acreditar, mas sabia, dali para frente, nada seria como antes. Você vai me ajudar a desvendar tudo isso, ou vai ficar absolutamente sozinho. As palavras de Antônio deixaram o ar denso. O futuro agora era um campo minado, com uma treta que ninguém esperava. Em um segredo devastador,
que podia acabar com qualquer esperança que restasse. Olívio olhou para o relógio na parede, o tempo correndo liso, cruel, e pensou: e agora? Ninguém poderia imaginar aonde isso ia dar. Nem ele, nem você. Olívio encarou Antônio com os olhos arregalados, o peito batendo forte, quase saindo pela boca. O ar parecia denso, úmido, pesado como chumbo. Ele queria pedir uma prova, uma palavra, um gesto que confirmasse aquela loucura toda. Mas antes que pudesse dizer qualquer coisa, o telefone voltou a tocar. O som cortou o silêncio como uma faca. Antônio olhou para Olívio e sorriu, meio torto, meio cruel. Atende você. Pode ser o fim ou o começo. As mãos dele tremiam demais, a garganta seca demais. Pegou o telefone, quase caindo da cadeira. Alô? Disse, a voz falhando. Do outro lado da linha, uma voz feminina, rápida, fria, mas com um pigmento de urgência que fazia a pele de Olívio arrepiar. Senhor Olívio? Aqui é a delegacia da cidade. O senhor precisa vir aqui agora. O coração dele saltou numa batida desenfreada. O que houve? Perguntou, já se levantando. Seu nome está ligado a um crime, disseram. A polícia encontrou um corpo em um terreno baldio, e uma testemunha diz que o senhor estava por lá na noite passada. Olívio piscou. Não entendeu nada, mas eu não estava. Antes que pudesse terminar, a ligação caiu. Ele se virou para Antônio, o rosto branco, o suor tomando conta da testa. O que é isso? Perguntou, a voz trêmula. Antônio deu um passo lento, a sombra da maldade esticando-se no rosto. Parece que seus problemas estão só começando, irmão. O que veio depois foi um estrondo. Na porta do cartório, 2 homens grandes, de cara fechada, entraram. Um deles segurava uma foto amassada, com a imagem de Olívio ao lado do terreno que disseram ser o local do crime. Senhor Olívio Santos, disse o mais alto com a voz dura. Vem conosco. Ele tentou pensar rápido, sentir, respirar, mas o mundo parecia girar. Marcelo, Marta, aquela história da herança, o desaparecimento da casa, tudo tinha virado um pesadelo, que agora chegava com correntes invisíveis, prontas para prender. Calma, apagou Antônio, tentando parecer firme. Eu sei como podemos provar sua inocência. Provar? Como? Gaguejou Olívio, os olhos ardendo de medo e desespero. Antônio se encaixou no ombro dele, afastando os policiais com um gesto rápido. Antes, preciso te mostrar uma coisa. Arrastou-o para um canto do cartório, abriu um envelope que parecia ter saído do próprio inferno. E então Olívio viu uma foto antiga, meio rasgada nas bordas. Um homem morto, no chão, imóvel. O rosto era o de Marcelo, o filho que ele pensava conhecer, que o desprezou no casamento, que quase destruiu sua vida. Olívio recuou, o coração se apertando como se fosse esmagado por uma mão invisível. Isso não pode ser verdade, sussurrou. Antônio encarou ele com olhos de gelo. Mentiram para você desde o começo. Marcelo não estava planejando só roubar sua fortuna. Ele estava fugindo do que fez. O silêncio pegou fogo na sala. Do lado de fora, passos apressados, vozes cochichando. Um rumor crescente, encrespado, quase tocando o teto. Ele está morto? Perguntou Olívio. Um nó na garganta que parecia querer puxar tudo para o fundo do poço. A polícia achou o corpo ontem à noite. E agora querem você como principal suspeito. Olívio sentiu o chão descer. Parecia que todo o ar tinha sumido de repente, deixando a sala fria, escura. Eu nunca faria isso. Engasgou, as lágrimas vindo rápido demais. Nesse momento, o telefone tocou de novo. Ele pegou, com as mãos que agora quase não obedeciam. Do outro lado, uma voz conhecida, suave, mas cheia de urgência. Pai, é a sua neta. Preciso te encontrar. Agora. Tem coisa que você precisa saber. Coisa que pode mudar tudo. Olívio olhou surpreso. A filha de Marcelo. Ele nem sabia que existia alguma criança. Onde você está? Perguntou, quase sem acreditar. No hospital. A mãe está em coma.
E eu descobri tudo. O coração dele explodiu num misto de medo e esperança. A verdade estava saindo do armário, mas quem diria que ela vinha vestida de chuva, trovoada e relâmpagos? Olívio segurava o telefone, o envelope, a carta, e agora nova esperança nas mãos trêmulas. Mas sabia de uma coisa: o mundo que ele acreditava conhecer acabava de virar do avesso, e o pior ainda estava por vir. Olívio encarou Antônio, o coração acelerado. O que ele tinha acabado de ouvir era um choque, uma bomba que explodia no fundo da alma. E a verdade que estava vindo à tona parecia mais uma água viva, que queimava só de pensar. Ele sentia que tudo em que havia acreditado estava desmoronando como um castelo de cartas. Mas a urgência na voz da neta ainda ecoava na cabeça, levando-o a um novo nível de desespero. "Eu preciso ir ao hospital", disse, a voz tensa. "Agora." Antônio hesitou, mas o olhar aflito de Olívio o forçou a concordar. Eles saíram do cartório, o cheiro do café da esquina misturando-se com um ar pesado de incerteza. As paredes do cartório pareciam querer se fechar sobre eles, sufocando Olívio com todas aquelas revelações. No carro, o silêncio era ensurdecedor. Olívio dirigia com as mãos trêmulas no volante, seus pensamentos fervilhando. E enquanto avançavam pelas ruas tortuosas de Paracatu, a única coisa que ele conseguia pensar era na imagem do corpo de Marcelo, seu filho. A verdade virava um labirinto Ao atravessar as portas giratórias, os cheiros de álcool e remédios invadiram suas narinas, trazendo à tona lembranças desagradáveis. "O que aconteceu?" perguntou ao enfermeiro na recepção, procurando cada vez mais por algo que o acalmasse. "A paciente está em estado crítico. Você vai precisar aguardar", respondeu o homem, sem olhar nos olhos de Olívio. Impulsivo, Olívio foi até a sala de espera, onde encontrou a neta. O olhar dela estava apavorado e ao mesmo tempo determinado. "O que você descobriu?" A voz dela tremia. "Precisamos falar sobre o que rolou com seu pai. Ele está morto. E tudo isso que eu ouvi sobre o testamento, não sei o que pensar." Antes que a neta pudesse responder, uma mulher passou apressada, o cabelo bagunçado, os olhos inflamados. Era Marta. Olívio a reconhecer no caos da situação fez seu coração disparar. Ela parecia em estado de choque. Os lábios tremiam enquanto ela se aproximava. "Olívio", gritou, olhando para ele como se tivesse visto um fantasma. "Eu preciso ouvir isso. É urgente." Uma confusão tomou conta da sala. Olívio se virou para sua neta, que olhava para Marta com desconfiança. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou, pressentindo que algo muito errado estava prestes a ser revelado. Eu não sabia. Marta posicionou-se, as palavras saindo rápido, como se quisesse colocar tudo para fora antes que fosse tarde. "Escuta, eu prometi ao Marcelo que não diria nada, mas que diabos você fez?" Olívio cortou, suas mãos se apertando em punhos. "Ele não é quem você pensa que é. Não é só sobre o testamento. Aconteceu algo muito mais sério. O corpo, ele não é só seu filho. É uma ligação muito mais profunda, uma maldição que..." Marta baixou a voz, mas a tensão aumentava. Olívio podia sentir o chão tremer sob seus pés. "O que você quer dizer com isso?" ele sussurrou, a incredulidade cortando suas palavras. Antes que ela pudesse revelar mais, um grito ecoou pelo corredor. Um médico surgiu, a expressão tensa, como se estivesse carregando um pesadelo nos olhos. "Quem é o responsável pela paciente Maria?" gritou, e Olívio sentiu um frio na espinha. "Sou eu." Correu até o médico, o coração batendo forte. "Voltamos com notícias. Ela teve uma reviravolta e..." O doutor hesitou, trocando olhares, mas as palavras acabavam se desmanchando em uma angústia palpável. "Há uma questão de identidade." Olívio gelou. O que estava acontecendo? "O que você quer dizer?" questionou, enquanto a neta se aproximava, a expressão de medo intensificando-se. "Precisamos realizar um teste genético. A possibilidade de que não seja a hija do seu filho." Era como se o mundo de Olívio virasse de cabeça para baixo mais uma vez. Ele mal conseguiu respirar. "O que está acontecendo?" repetiu, quase em um sussurro.
Precisamos investigar a verdadeira identidade da paciente. Há riscos. Naquele instante, tudo se enfaixou. A sombra da traição, as revelações, o passado encoberto. Olívio sentiu o nó na garganta crescer. Não só a morte do filho, mas a própria identidade da neta estava em jogo. E a verdade? Essa poderia ser uma mentira muito maior do que ele acreditava. Sem saber se ia rir ou chorar, Olívio se virou para Marta, perguntando-se até onde ia aquela tango familiar. O futuro agora parecia sombrio, e tudo o que restava era uma interrogação. Quem realmente eram eles? E que segredos mais estavam enterrados sob as camadas de dor e traição? Olívio encarou Marta, a expressão dela com o peso de 1000 dúvidas. O clima no hospital estava pesado. O cheiro de tudo feito de plástico e o som distante de monitores apenas aumentavam o terror que se instalava em seu peito. Ele não queria acreditar na ideia que começava a tomar forma. Uma trama muito mais sombria do que tudo que já vivenciou. Você não pode estar falando sério, Marta, ele vociferou, a voz tremendo. Como é que isso é possível? O que a sua intuição te diz sobre tudo isso? Marta parecia prestes a falar, mas antes que pudesse, a porta do consultório se abriu. E a médica que se aproximava tinha uma expressão que dizia muito mais que suas palavras. O olhar dela refletia seriedade. Olívio sentiu um frio na espinha. Senhor Olívio, precisamos que você venha comigo. A situação da sua neta se complicou. A sala parecia girar, os rostos ao redor se desfocando. Ele se levantou rapidamente, o coração disparando. Não podia perder a neta, não agora. Não quando tudo girava em torno de segredos e mentiras que pareciam se formar em um. Na sala de emergência, a situação era crítica. A garota estava lutando para respirar. Monitores bips se misturavam ao som de respirações ofegantes. O pânico fez o coração de Olívio acelerar ainda mais. O que está acontecendo? Gritou, quase em desespero. A pressão dela caiu muito e precisamos de seus dados. A médica respondeu com a voz calma, mas Olívio podia ver a tensão em seu rosto. Ele puxou um papel, um documento velho que carregava em seu bolso. A ficha da garota estava lá, uma centena de possibilidades que escorriam como areia entre seus dedos. Sem saber o que fazer, ele entregou o papel para a médica, enquanto a adrenalina corria como um rio caudaloso dentro dele. A médica examinou os dados e, com um olhar de surpresa, disse: Senhor Olívio, a sua neta não tem o mesmo tipo sanguíneo que o seu. E, pelo que estamos vendo, seu tipo sanguíneo não bate com os pais dela. Isso pode ser um erro? A frase soou como uma explosão. Olívio constrangido, a mente girando, sem saber como processar tudo. Ele começou a balbuciar, as palavras falhando. Como assim? O que isso significa? A voz dele estava agora mais próxima de um lamento, quase um grito engasgado. A única forma de saber é com um teste de DNA. Não podemos descartar a hipótese de que ela não é sua neta biológica. Aquela revelação era a gota d'água. As pernas de Olívio fraquejaram e ele teve que se apoiar na cadeira para não cair. O que mais estava escondido? A pergunta ecoou em sua mente, mas a médica não parou por aí. Ela levantou o olhar e, infelizmente, o teste pode revelar mais coisas. Eu devo alertá-lo que uma investigação interna está em andamento e sua neta pode estar conectada a esse incidente grave envolvendo seu filho. E naquele momento, tudo ficou irremediavelmente confuso. A figura de Marcelo, o genro ingrato, começava a se disfarçar em sombras desconhecidas, e entre os fios do destino, novos segredos entrelaçaram-se. Olívio saiu da sala atordoado, as paredes do hospital parecendo se fechar ao seu redor. Ele sentia tudo desabar. O que significava ser avô, pai, homem, se tudo ao seu redor era falso? Se a própria conexão que acreditava ter com aqueles filhos estava repleta de mentiras. Foi um toque no braço que fez com que se virasse. Para sua surpresa, era Antônio. O irmão perdido, o homem que nunca imaginou estar ali,
observando com um olhar que oscilava entre pena e determinação. "O que está acontecendo aqui?" Antônio perguntou. A voz tinha a seriedade de quem entendia muito mais do que estava acontecendo. "Eles estão dizendo que minha neta P. Que tudo pode ser uma farsa." As palavras saíram como uma lufada de ar quente, depositando toda a frustração em Antônio. "Você não está seguro, Olívio, e talvez você nunca tenha estado. O que preciso te contar pode mudar tudo." A expressão dele era de um mistério que, por si só, já sugava a verdade da realidade de Olívio. Um capricho do destino trava no peito de Olívio enquanto ele balança a cabeça, a sensação de cada palavra consumindo. "Há coisas que precisam ser reveladas, Olívio. E nós precisamos falar delas antes que seja tarde demais." Agora, no meio da dor e da incerteza, o mundo se tornava mais sombrio. A vida de Olívio era um labirinto de informações confusas. E as perguntas eram uma tempestade dentro dele. "E agora?" sussurrou, e a angústia reverberou nas paredes. Antônio simplesmente olhou nos olhos de Olívio, como se já soubesse a resposta. E logo, amplos sons de sirenes começavam a ecoar nas proximidades, somando-se à confusão que já reinava no ar. O que aquele murmúrio enunciava? O que mais estava por vir? Olívio sentiu que mal conseguia respirar, e a única certeza que carregava era a sensação de que a escuridão estava se aproximando mais uma vez. Olívio encarou Antônio, o coração acelerado. O médico se afastou e o clima tenso do hospital parecia ficar ainda mais pesado. Enquanto tentava assimilar tudo, um barulho súbito chamou sua atenção. Era um tumulto lá fora, uma correria, e as portas de emergência se abriram com força, revelando uma cena que parecia saída de um pesadelo. Uma multidão se aglomerava, e Olívio viu um grupo de policiais, com sirenes ao fundo, interrompendo o frágil equilíbrio do momento. Um dos oficiais, um homem alto com uma expressão severa, se aproximou dele. "Senhor Olívio Santos, nós precisamos que você venha conosco", disse, o tom firme. O sangue de Olívio gelou. Ele engoliu em seco, lutando para manter a voz estável. "O que está acontecendo?" questionou, a mente girando com dúvidas e medo. "Sua presença é necessária no local de um crime. O corpo do seu filho foi encontrado e sua identidade está sendo confirmada. Mas algo estranho apareceu." O policial fez uma pausa, como se as palavras fossem pesadas demais para pronunciar. "Sua neta também está envolvida." Olívio se sentiu como se tivesse levado um soco. A garota, que ele ainda tentava entender, agora estava no meio de tudo isso. Um frio percorreu sua espinha. "O que você quer dizer com estranho?" indagou, a voz falhando. "Surgiram evidências. Não conseguimos desvendar a ligação dela com o caso." A seriedade do policial deixava claro que aquilo ia além do que poderia imaginar. Foi quando um grito atroador irrompeu. Uma mulher que Olívio não reconheceu de imediato atravessou a multidão, espalhando uma aura de desespero. Ela estava descontrolada, os cabelos desgrenhados e os olhos arregalados. Ele a viu correr em direção a ele, e ao se aproximar, começou a gritar desesperadamente. "Olívio, por favor, você precisa me ouvir. É sobre a sua neta." Era Marta. Um nó se formou na garganta dele. A confusão tomou conta. "Marta, o que aconteceu?" perguntou, a voz tremendo. Antes que ela pudesse responder, outro policial se aproximou, segurando um arquivo grosso. "Precisamos que a senhora se retire. Estamos investigando", disse, sem dó. "Não, eu não posso sair. Eu sei algo." Marta insistiu, sua voz como um eco desesperado. O oficial a afastou e o caos na sala crescia. Olívio sentiu seu mundo implodir, a dor, o medo, a angústia. Havia um misterioso muito maior ali. O que mais Marta sabia? Que segredo estava escondido por trás de tudo aquilo? Marta, olhando nos olhos de Olívio, sussurrou algo que só ele ouviu, mas a frase pegou como um raio. "Sua neta não é o que você pensa." As palavras caíram como bombas. "Ela não é de sangue, é a filha da mulher que seu filho." O policial puxou Marta para longe, e seu olhar se esfumaçou na multidão. Olívio ficou paralisado. A explosão dentro dele era palpável. O que significava isso?
as conclusões que fez, o amor que sentiu por aquela garota, tudo era baseado em mentiras? Antônio olhou para ele e, mesmo com todo o horror ao seu redor, a expressão dele era de alguém que tinha uma informação crucial. Olívio, precisamos ir até o local do crime. O que aconteceu ali pode mudar tudo, disse Antônio, arrastando Olívio para fora, enquanto o caos contagiava o hospital. Olívio hesitou. Seu coração pulsava em um ritmo descompassado. Ele não sabia se tinha coragem de seguir em frente. Mas enquanto Antônio puxava, pensou nas últimas frases de Marta. O que mais estava escondido? Conforme se aproximavam do carro, um novo grito ecoou, seguido por um alvoroço. Olívio congelou ao ver a multidão se dividir ao meio. Uma mulher, agachada no chão, suja de areia e lágrimas, estava sendo ajudada a se levantar. Algo no seu olhar parecia conhecido. Mas como podia ser? Olívio se aproximou e o mundo virou. Era a mãe de Marcelo, a mulher que ele achava que estava morta. E naquele instante, o que deveria ser uma resposta se transformou na maior pergunta de todas. Que mais segredos estavam enterrados sob a superfície? E qual seria o próximo golpe em sua vida? Agora, sentado no carro, encarava Antônio e o filho que se foi. O futuro parecia um campo minado. Cada passo poderia ser o último. Antes de partir, ajustou o espelho retrovisor. O rosto da mulher o observava de volta, um eco do passado. Olívio deu um suspiro profundo. As respostas estavam mais perto do que nunca, mas como ele se sentiria ao vir à tona? Olívio respirou fundo, encarando a mulher que agora estava a poucos passos. O passado e o presente colidiam em uma só virada, e seu coração pulsava como se quisesse saltar do peito. Ele reconhecia aquele rosto, a mãe de Marcelo, que todos acreditavam estar morta. O que ela estava fazendo aqui? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? Olívio, a mulher exclamou, com os olhos cheios de lágrimas. Eu preciso te contar sobre a verdade. Antônio olhou para Olívio, a expressão dele misturando preocupação e ansiedade. O ruído das sirenes ecoava cada vez mais próximo, avassalando o ambiente. Algo muito maior estava prestes a acontecer. Você não pode ignorá-la, Olívio, Antônio insistiu, a voz tensa. O que ela tem a dizer pode mudar tudo. A mãe de Marcelo avançou, quase colidindo com ele. Olívio ficou paralisado. O olhar da mulher transbordava dor e desespero. Você precisa ouvir a verdade sobre o meu filho, sobre você. E antes que pudesse continuar, um grito cortou a tensão do ar. Foi um barulho seco, como uma pancada. Olívio virou-se e o horror congelou seu sangue. Um homem em roupas dentes de rato caía perto deles, um ferimento na cabeça e a vida esvaindo-se em um mar de sangue. Ele estava atrás da multidão. O grito ressoou ainda mais forte. A mulher se virou, pálida. E quando Olívio e Antônio se aproximaram, a verdade surgiu como um raio de luz que cortava as trevas. O homem no chão não era um estranho. Era o advogado que tratara dos negócios da família. O que aconteceu? Olívio perguntou, a voz saindo trêmula. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar e a confusão se estabeleceu. Um dos policiais, visivelmente abalado, começou a gritar ordens, tentando conter a multidão e evitar que mais cenas grotescas se formassem. Recuem, gritou, batendo a mão no ar. Mas o que mais chocava era o que a mãe de Marcelo sussurrou em um fio de voz. Ele tinha provas, documentos. Tudo estava na minha casa, disse, desesperada. Ele sabia o que realmente estava acontecendo. Olívio fechou os olhos por um momento, tentando entender como tudo aquilo estava se juntando. Ele havia perdido a conta de quantas verdades podiam estar enterradas em um só dia. Olívio, a mãe de Marcelo, o puxou de volta. A intensidade em seu olhar fazia com que qualquer um parasse. O que você pensa que sabe não é verdade. Não são apenas os seus filhos envolvidos nisso. Há segredos que envolvem toda a sua família. Antônio apertou o ombro de Olívio, trazendo-o de volta à realidade. O homem em questão estava caindo nas mãos da morte.
mas o que estava nas palavras da mulher parecia muito mais perigoso. Um jogo de xadrez onde ele era o peão sem saber. O advogado tinha documentos, murmurou a mulher enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Testamentos, trocas de herança. E sabe o que mais? Marcelo não era o filho que você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Olívio sentiu o peso da revelação. Ele não sabia o que pensar. Seu coração acelerava, sua mente era um caos. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz mais alta do que queria. "Como assim?" "Marcelo", ela começou a dizer, quando de repente um barulho ensurdecedor cortou a cena. Uma explosão. Era uma primeira explosão, mas logo uma segunda, e então mais uma. O prédio próximo, um antigo armazém, estava em chamas. A fumaça subiu como uma serpente negra, obscurecendo o céu. O caos se espalhou. Gritos e correria começaram na multidão. Olívio ficou atordoado, mas o desespero tomou conta. Ele sabia que precisava ir embora daquele lugar. Mas o que escatou foi a real conexão entre aquela mulher, o advogado caindo e o que tudo aquilo significava para sua vida. O advogado fazia parte de um esquema gigantesco. Tinha a ver com você, com a herança. As palavras da mãe de Marcelo ganhavam corpo, mas o barulho da multidão crescia, sufocando a verdade. Sentindo o calor das chamas e o pânico se instalar, Olívio se virou para Antônio e para aquela mulher. Nossa, a verdade estava acenando, mas o tempo estava se esvaindo. Ao fundo, os gritos se multiplicavam e tudo corria para um desfecho sombriamente inesperado. Ele não sabia o que era real e o que não era, mas sentia que a vida inteira dele acabara de entrar em um labirinto sem saída. E naquela confusão, com as chamas crescendo, a única certeza que tinha era que nessa noite, tudo mudaria para sempre. Olívio respirou fundo, encarando a mulher que agora estava a poucos passos. O passado e o presente colidiam em uma só virada, e seu coração pulsava como se quisesse içar. O que ela estava fazendo aqui? O que mais estava escondido sob as camadas de mentiras? "Olívio", a mulher exclamou com os olhos cheios de lágrimas. "Eu preciso te contar sobre a verdade." Antônio olhou para Olívio, a expressão dele misturando preocupação e ansiedade. O ruído das sirenes ecoava cada vez mais próximo, avassalando o ambiente. Algo muito maior estava prestes a acontecer. "Você não pode ignorá-la, Olívio", Antônio insistiu, a voz tensa. "O que ela tem a dizer pode mudar tudo." A mãe de Marcelo avançou, quase colidindo com ele. Olívio ficou paralisado. O olhar da mulher transbordava dor e desespero. "Você precisa ouvir a verdade sobre o meu filho, sobre você." E antes que pudesse continuar, um grito cortou a tensão do ar. Foi um barulho seco, como uma pancada. Olívio virou-se e o horror congelou seu sangue. Um homem, em roupas surradas, caía perto deles, um ferimento na cabeça e a vida esvaindo-se em um mar de sangue. Ele estava atrás da multidão. O grito ressoou ainda mais forte. A mulher se virou, pálida. E quando Olívio e Antônio se aproximaram, a verdade surgiu como um raio de luz que cortava as trevas. O homem no chão não era um estranho. Era o advogado que tratara dos negócios da família. "O que aconteceu?" Olívio perguntou, a voz saindo trêmula. As pessoas ao redor começaram a se aglomerar e a confusão se estabeleceu. Um dos policiais, visivelmente abalado, começou a gritar ordens, tentando conter a multidão e evitar que mais cenas grotescas se formassem. "Recuem!" gritou, batendo a mão no ar. Mas o que mais chocava era o que a mãe de Marcelo sussurrou em um fio de voz. "Ele tinha provas, documentos. Tudo estava na minha casa", disse, desesperada. Ele sabia o que realmente estava acontecendo. Olívio fechou os olhos por um momento, tentando entender como tudo aquilo estava se juntando. Ele havia perdido a conta de quantas verdades podiam estar enterradas em um só dia. "Olívio", a mãe de Marcelo o puxou de volta. A intensidade em seu olhar fazia com que qualquer um parasse. "O que você pensa que sabe não é verdade. Não são apenas os seus filhos envolvidos nisso. Há segredos que envolvem toda a sua família." Antônio apertou o ombro de Olívio, trazendo-o de volta à realidade.
O homem em questão estava caindo nas mãos da morte, mas o que estava nas palavras da mulher parecia muito mais perigoso. Um jogo de xadrez onde ele era o peão sem saber. O advogado tinha documentos, murmurou a mulher, enquanto as lágrimas corriam pelo rosto. Testamentos, trocas de herança. E sabe o que mais? Marcelo não era o filho que você pensa que é. As palavras dela cortaram o ar como uma faca. Olívio sentiu o peso da revelação. Ele não sabia o que pensar. Seu coração acelerava. Sua mente era um caos. "O que você está dizendo?" perguntou, a voz mais alta do que queria. "Como assim?" "Marcelo", ela começou a dizer, quando de repente um barulho ensurdecedor cortou a cena. Uma explosão. Era uma primeira explosão, mas logo uma segunda, e então mais uma. O prédio próximo, um antigo armazém, estava em chamas. A fumaça subiu como uma serpente negra, obscurecendo o céu. O caos se espalhou. Gritos e correria começaram na multidão. Olívio ficou atordoado, mas o desespero tomou conta. Ele sabia que precisava ir embora daquele lugar. Mas o que escatou foi a real conexão entre aquela mulher, o advogado caindo e o que tudo aquilo significava para sua vida. O advogado fazia parte de um esquema gigantesco. Tinha a ver com você, com a herança. As palavras da mãe de Marcelo ganhavam corpo, mas o barulho da multidão crescia, sufocando a verdade. Sentindo o calor das chamas e o pânico se instalar, Olívio se virou para Antônio e para aquela mulher. Nossa, a verdade estava acenando, mas o tempo estava se esvaindo. Ao fundo, os gritos se multiplicavam, e tudo corria para um desfecho sombriamente inesperado. Ele não sabia o que era real e o que não era, mas sentia que a vida inteira dele acabara de entrar em um labirinto de informações perigosas. Na correria, uma criança apareceu no meio do caminho, chorando. Era a filha de Marcelo, perdida e assustada. Olívio a reconheceu imediatamente. "A minha neta!" gritou selvagem e desesperado. "Lisa!" Antônio puxou de volta. "Não, Olívio, não podemos nos arriscar." Ela olhou para o avô, os olhos cheios de pânico, e a máquina do bezerro a dívidas surgiram em sua mente como um relâmpago ao cair do céu. E foi nesse momento de caos que a mãe de Marcelo, nesse estado de desespero, fez um gesto inesperado. "A Lisa não é quem você acha que é!" gritou, com toda a força que tinha num só desespero. Tudo parou na mente de Olívio. Ele olhou para a menina. Uma explosão de realidade atingia seu coração. "O quê?" Sua voz soou como um lamento. "Ela é filha do advogado." E nesse instante, todo o significado se desfez em 1000 pedaços. O chão parecia escorregar. Ele tinha que decidir rapidamente: salvar a neta ou enfrentar uma verdade devastadora. O que mais estava escondido atrás da cortina de fumaça? E ao olhar para a pequena, Olívio percebeu que a vida nunca mais seria como antes. Acabou de ganhar uma nova pergunta que nunca pensou que precisaria fazer. O que realmente unia todos eles? O futuro se apresentava mais sombrio e caótico do que qualquer um poderia esperar. Olívio estava paralisado. As palavras da mãe de Marcelo ecoavam em sua mente, como um eco insuportável. A pequena Lisa, ali, à sua frente, mergulhada em um mar de confusão e medo. A situação estava além de qualquer coisa que ele pudesse ter imaginado. Como saber quem ela realmente era agora? "O que você quer dizer?" Gaguejou, o coração apertando no peito. Antônio, ao seu lado, manteve os olhos na mulher, enquanto a multidão ao seu redor crescia em desespero. Cores das chamas, gritos, correria. O caos pressionava cada vez mais. "Eu não sei como você ainda não percebeu", a mulher exclamou, a voz trêmula, mas cheia de determinação. O advogado tinha provas. Ele sabia que a Lisa não era sua neta de sangue. Ele estava prestes a desvendar toda a história. Um novo grito rompeu o ar, quase um rugido de dor e surpresa, e Olívio sentiu o desespero invadir seu peito. Cada palavra era como uma punhalada em sua alma. Ele amava Lisa,
e ao mesmo tempo, tudo ao seu redor parecia uma mentira. Mas o que importa agora? O advogado está morto, e as provas com ele. Antônio disse, tentando encontrar um caminho em meio ao desastre. A mulher olhou para Antônio, seu rosto revelando a dor de um passado lotado de segredos. Não podemos desistir. Precisamos buscar as coisas que estão perdidas, antes que seja tarde. Sua voz murchou ao perceber que alguém a havia ouvido. Um eco de dúvidas começou a correr entre as pessoas. Olívio sentiu um nó na garganta. O que mais eles não sabiam? As chamas atrás deles dançavam, refletindo a turbulência em suas vidas. Ele olhou para Liza e os olhos dela estavam cheios de medo. Um reflexo perfeito do que ele sentia. Olívio, gritou a mulher, interrompendo seus pensamentos. A resposta está na casa, nos documentos que ele guardava. Sem saber o que fazer, Olívio sentiu a adrenalina subir. Se as respostas estivessem lá, vamos até a casa do advogado, decidiu, determinado. E seguida por Antônio e pela mulher, eles correram pela rua em direção ao lugar onde as verdades estavam guardadas. O mundo girava rápido e cada batida de seu coração pedia que tudo ficasse claro. No caminho, Olívio pensou em Marcelo, na traição, nas emoções que haviam consumido sua vida. Lembrou-se dos momentos de alegria, do casamento e da dor da humilhação. Mas tudo aquilo poderia ser reescrito, a verdade poderia transformar aquela história. Eles finalmente chegaram à casa. A porta estava entreaberta e, ao entrar, o cheiro de mofo e abandono tomou conta do ambiente. Essa casa, que com tantos sacrifícios havia sido construída, agora parecia um cemitério de segredos. Os documentos devem estar no escritório, disse Antônio, empurrando a porta. O medo e a esperança se misturavam, os dois forçando o caminho através do salão. Abriu o velho armário. Olívio sentiu o coração acelerar quando avistou um envelope empoeirado, escondido sob pilhas de papéis. Suas mãos tremiam ao pegar. A verdade estava ali, esperando por ele. Aqui! Gritou, segurando o envelope. A mulher olhou ansiosamente, enquanto Antônio se aproximava, apreensivo. Ele abriu o papel e, à medida que lia, sua expressão se transformou. O que encontraram era muito mais do que uma simples verdade. Havia segredos não revelados, paternidades obscuras, tudo imortalizado em tinta. E a última linha deixou seu coração em pedaços. Liza era uma filha legítima de uma relação anterior de Marcelo. Uma nova onda de emoção o atingiu. Ele não sabia o que fazer com essa informação. A dor e a confusão pelo que estava prestes a deixar para trás. A vida que acreditava conhecer desmoronando. Precisamos falar com Liza. Ela merece saber, Antônio sugeriu, a voz carregada de firmeza. E no momento em que eles saíram da casa, sentindo a brisa gelada na pele, Olívio percebeu que, embora o futuro fosse incerto, ele ainda tinha controle sobre o agora. Poderia escolher o que fazer com tudo que descobrira. Enquanto se afastavam da casa que agora continha tantos segredos, ele olhou para Liza, que esperava ansiosamente. Vamos encontrar um jeito de superar isso juntos, disse, a determinação voltando aos poucos. Não importa se você é minha neta de sangue ou não. Você é parte da minha vida. E mesmo que a estrada à frente parecesse nebulosa e cheia de incertezas, Olívio sentia uma nova esperança. Às vezes as verdades mais difíceis abrem portas para novos começos. E assim, naquele momento, saindo da sombra do que uma vez foi, eles se dirigiram para um futuro que, embora desconhecido, estava cheio de promessas e possibilidade. Porque afinal, a verdade era a única coisa que restava. Agora, olhe, antes de fazermos algo mais. Preciso de você. Se você se emocionou com essa história e quer ver mais conteúdos assim, você precisa se inscrever agora no canal. Esta é a sua chance de não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e fazer parte dessa comunidade incrível. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho impactante. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Vamos!